Bom dia a todos e todas. Vamos iniciar agora mais uma roda de conversa. Meu nome é Yara, sou psicóloga da Universidade Federal de Rondônia, do campus de Porto Velho. Informo que essa roda de conversa está sendo gravada para que a gente possa disponibilizar depois para quem quiser rever ou quem não pôde estar participando hoje com a gente poder estar vendo. Essa roda de conversa, ela faz parte de um projeto que estamos desenvolvendo, que se chama Promoção de Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Quarentena da Covid-19. Esse projeto ele é realizado em parceria com setores de psicologia da UNIR, do IFRO e da UFAC. Estão aqui hoje representados nesse projeto pela UNIR, né? E a psicóloga Josilane, lá do campus de Ji-Paraná. Da UFAC estão o psicólogo Regis, Johnson e Nemias, e do IFRO, o psicólogo Jackson. Queria destacar também aqui a participação e agradecer essa participação dos intérpretes de Libras da UFAC, o Fernando, a Bruna e o Fábio, que estão participando aqui sempre com a gente, todas as terças e quintas. O tema de hoje da nossa roda de conversa é vida acadêmica e ansiedade, a arte de respirar, com a psicóloga Cristina, da UFAC, e a fonoaudióloga da UFAC também, Jeane. Para quem nunca participou da roda, a gente costuma usar a metodologia em 2 momentos, né? Primeiro, as convidadas vão fazer uma fala inicial sobre a temática, e após essa fala inicial, nós vamos abrir para um momento de debate, de participação de todas as pessoas que estão aqui. Enquanto estiver rolando a fala das convidadas, quem se sentir à vontade de fazer comentários, quiser fazer perguntas, podem ir escrevendo no chat, que logo depois de finalizar a fala, a gente vai fazer a leitura para fazer essa conversa mais participativa. Quem quiser também abrir o microfone, ligar a câmera para fazer uma fala também, basta sinalizar ali no chat que a gente vai abrir para isso. Espero que todos tenham uma boa roda de conversa. Eu vou passar a fala agora para a psicóloga Cristina, para que ela se apresente um pouquinho, para a gente conhecer ela, e já pode iniciar a sua fala. Passo para você, Cristina. Tá certo? Vocês estão me escutando? Estamos. Tá. Bom dia, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite e contribuir acerca de uma temática tão importante relativa à saúde mental e à vida acadêmica. Né? Antes de mais nada, me apresento, como a Yara já mencionou, eu sou Cristina, sou psicóloga da UFAC, mais especificamente do campus de Rio Branco, atuando na Diretoria de Saúde e Qualidade de Vida da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Né? Mais especificamente, atuando na lógica a estudantes e servidores dessa instituição. Né? Então, para iniciar a nossa conversa, eu acho interessante começar explicando o título da roda, né, da nossa roda, que se chama Vida Acadêmica e Ansiedade, a arte de respirar. Né? Então, esse título ele tem a ver com a nossa experiência na realização de um grupo de apoio interdisciplinar entre psicologia e fonoaudiologia para estudantes da Universidade Federal do Acre. Né? Então, inicialmente, né, para falar sobre essa vida acadêmica, para falar sobre esses estudantes, é necessário que eu faça alguns recortes. Né? Então, assim, de qual espaço nós estamos falando? Universidade Federal do Acre, Rio Branco. Né? Então, nós temos alguns números que eu posso trazer para vocês. Né? Nós temos 8.754 estudantes de graduação matriculados no segundo semestre de 2018 e 929 estudantes de pós-graduação, contabilizando aí
683 estudantes. Né? Mas quem são essas pessoas? Elas existem, como andam, como comem, né? Elas não estão suspensas no mundo. Né? Então, de acordo com a Andifes, né, a comunidade de graduandos das universidades federais brasileiras ela é formada por 54% de mulheres, mais de 50% deles têm idade entre 20 e 24 anos. Né? Além disso, 51% da população pesquisada é negra. Então, daí nós temos um dado que me chama a atenção. 54% de mulheres e mais de 50% têm a idade entre 20 e 24 anos. Isso não quer dizer que não existam pessoas de outras faixas etárias que são acadêmicos. No entanto, a maioria é formada por essa parcela de uma população que tem entre 20 e 24 anos. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um número expressivo, né? E ele nos comunica que essas pessoas elas estão numa fase de desenvolvimento humano determinado, né? Que é o que? Nós estamos falando do quê? De um processo de sair da adolescência e entrar na vida adulta. E a gente sabe, né, enfim, a dificuldade que nós temos na nossa cultura em relação a essa passagem, né, no qual existe um tempo, é um tempo onde você, né, existem as experimentações, a aquisição de novas responsabilidades, né, e eu gosto muito de chamar de adolescência, né, já desde eu falava, né, enfim, então, assim, esse tempo, né, o tempo em que você vai fazer uma faculdade, que você vai cursar o curso superior, é um tempo de aprender coisas novas, é um tempo de se aperfeiçoar, de enfrentar desafios. No entanto, existe uma díade de prazer e sofrimento, porque ao mesmo tempo em que você é uma conquista, passar no vestibular, entrar na faculdade, ela vem acompanhada de outras responsabilidades, né? Além disso, existe um impacto muito grande na questão educacional, porque as pessoas estão saindo do ensino médio, entrando em um curso superior, e esse curso, a dinâmica da faculdade é diferente da dinâmica do ensino médio. Então, nós temos aí, né, uma maior autonomia para que o estudante possa conduzir os seus estudos. E muitas vezes isso, né, existe um pouco de estranheza, as pessoas estranham um pouco. Né? Dito isso, como eu disse, esses estudantes eles não estão suspensos no mundo. Né? Existe um espaço geográfico, existe um perfil, existe uma sociedade, existe um tempo histórico que nós vivemos. Né? E se a gente puder localizar esse tempo histórico, atualmente a gente vive na nossa chamada contemporaneidade. E agora pandêmica, né? Se nós pudermos pensar, existe um sofrimento mental próprio dos dias atuais. Né? E quando eu falo de contemporaneidade, eu estou falando de quê? Estou falando de um período, né, em que existem diversas transformações no mundo, transformações na nossa forma de laço social, na nossa forma de encarar as nossas relações, a nossa forma de encarar a nossa relação com a tecnologia, com o modo de produção capitalista e com o meio ambiente. Então, aí trazendo um pouco dessa questão da pandemia, não só da pandemia, mas anteriormente, né, que sufoco é esse que a gente vive atualmente, né? Então, assim, né, houve uma quebra das grandes verdades, dos mitos, né, dos relacionamentos líquidos, os vínculos estão extremamente fragilizados, né? Existe um narcisismo exacerbado, das pessoas, e uma cultura do espetáculo aonde
ter é mais importante do que ser, né? Ter em sua essência, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque nesse contexto, nós vamos nos deparar na clínica psicológica com um mal-estar civilizatório próprio dos dias atuais, né? E aí, né, eu poderia falar de vários. No entanto, né, para nós, assim, o recorte que nós fizemos seria o crescimento vertiginoso, né, dos transtornos ansiosos e dos transtornos depressivos da população mundial, vamos dizer assim. Então, como nós podemos entender, né, vamos falar especificamente de transtornos ansiosos, ou dos estados ansiosos, ou dos fenômenos ansiosos, como vocês quiserem chamar. Então, como nós podemos compreender, né, esse estado ansioso? Né? Ele já foi descrito há muito tempo, né? Ou seja, na literatura grega. Então, a gente já vê isso, né? De fato, o termo fobia, que designa um dos subtranstornos do espectro da ansiedade, ele um, advém de um deus, do nome de um deus grego, chamado Phobos, que ia aos campos de batalha e injetava no coração dos inimigos a covardia e o medo, né? Que os faziam fugir. Covardia e medo. Tá, ficamos com a palavra medo. Etimologicamente, essa palavra, ansiedade, ela vai se derivar do grego, né? Que tem aqui, não sei se vocês conseguem ver, porque eu sou uma blogueira, não dá de ver. Ah, ficou ao contrário, tá. Ádicos, ádicos, que significa estrangular, sufocar e oprimir, né? Se alguém estivesse identificando aí já, né? Existem outros conceitos também, correlatos, que de maneira geral parecem estar associados à experiência da ansiedade. E existe, né, por exemplo, o termo angústia, que foi originado também do latim, né, o termo originário do latim, angústia, também derivado do grego. Né? Então, assim, se a gente pode falar, né, dessa história da ansiedade, vimos, né, que já podemos ter vários modelos para encarar esse conceito, né? E trazendo já para o, né, início do século XIX, não, final do século XIX, início do século XX, nós temos, né, nos estudos de Freud, já a presença da questão da ansiedade, onde ele indica que a ansiedade é um sinal que indica um perigo iminente. No entanto, não se sabe do que se tem medo. Ou seja, o objeto é difuso. Eu sinto algo, mas eu não sei do que eu tenho medo. É um objeto que ele está ali, né? Enfim, que ele não tem rosto, vamos dizer assim. E um grau elevado em um grau elevado de ansiedade, a gente pode ter a experiência da angústia, que é sobretudo uma sensação de desamparo, uma sensação de desproteção muito grande que as pessoas sentem, né? Como eu falei, a quebra das grandes verdades, né? A questão de se sentir desorientado, de se sentir sem um chão, isso tudo faz parte da nossa contemporaneidade, né? Então, já falando sobre um outro modelo, existe a linha no modelo biomédico, né, que é uma que quando, né, eles diferenciam o medo, que o medo ele é uma resposta emocional a uma ameaça iminente e real, né, ou percebida. Né? Então, né, eu cheguei na rua, fui assaltada, fiquei com medo. Né? Isso é real. Ou também pode ser algo imaginário. Eu tenho uma prova e eu estou com medo. Né? Enfim, é a resposta emocional. Já a ansiedade, ela é uma antecipação a uma ameaça futura. E eu posso não saber muito bem o que é, mas eu estou me antecipando no tempo e, né, ansiando por aquilo. Então, assim, né,
Obviamente, o medo e a ansiedade, eles são dois estados que se sobrepõem, mas o medo ele é mais associado com frequência a períodos de excitabilidade autonômica necessária para a luta e para a fuga. Então, daí a gente pode pensar, por exemplo, na história dos nossos ancestrais, né, que quando, né, enfim, iam caçar, né, precisavam de uma série de reações mesmo do sistema nervoso para que ficassem em estado de alerta, para fugir ou para lutar, né? Então, daí a gente pode perceber muito do processo que a gente chama de processo ansioso. Se eu vou correr, se eu vou lutar, as minhas mãos vão suar, o meu sangue vai circular para as minhas extremidades, então isso provoca muitas vezes vômitos, provoca uma série de sintomas, né? A tensão muscular, a vigilância, porque eu preciso estar super alerta, né? Para me preparar para um período futuro, né? Ou comportamentos enfim, vou fugir daqui, né? Ou eu vou lutar, eu vou fugir, né? Já os ataques de pânico, eles estão dentro de ele é um transtorno de ansiedade particular e ele é um tipo de resposta particular ao medo. Eles não se limitam a um transtorno de ansiedade e também podem ser vistos em outros transtornos mentais, né? Enfim, né? O que indica, né, a presença de um transtorno é a questão desses mecanismos adaptativos eles serem excessivos, né? Ou seja, a ansiedade ela é necessária para que nós nos coloquemos em movimento. No entanto, quando essa, vamos dizer assim, entra em um grau muito elevado, aí eu vou ter uma sensação de estresse persistente, né? E aí, né, a gente sabe que isso é bem prejudicial à nossa qualidade de vida. Então, assim, né, uma das principais características, por exemplo, do transtorno de ansiedade generalizada são a ansiedade e as pré-ocupações, ou seja, eu me preocupo daquilo que ainda não aconteceu, eu me ocupo antecipadamente de algo que ainda não aconteceu, né? Então, as pessoas experimentam sintomas físicos intensos, incluindo a sensação de estar com os nervos à flor da pele, a fatigabilidade, né, já que eu tenho, né, já que eu tenho sintomas extremos no meu corpo vai estar quase sempre cansado, né, dificuldade de concentrar-se ou ter brancos, né, que na nossa sociedade o ter brancos ele está associado à ansiedade e ela, de certa forma, desorganiza o pensamento, né, desorganiza as funções cognitivas, né? Então, assim, por isso que muitas vezes se relata, né? Ah, eu fiquei tão nervoso que eu me deu um branco na hora da prova, né? Enfim, você sabia daquele conteúdo, mas o medo, né, enfim, de tirar uma nota baixa, uma pressão, fazem com que você acabe se desorganizando cognitivamente para responder uma determinada questão. A tensão muscular, a perturbação do sono, a sensação de falta de ar, as dores e os apertos no peito, né? Então, assim, né, eu quis trazer para vocês um pouco sobre, né, esses estados esse fenômeno ansioso que nós vivenciamos atualmente, né? As pessoas têm cada vez mais relatado que se sentem assim. Então, nesse sentido, né, vamos ao relato da construção que nós fizemos na Universidade Federal, na atenção psicológica aos acadêmicos, né? Então, em meio, né, a essa clínica psicológica, eu me deparava constantemente com esses tipos de queixas, que iam desde o branco, na hora das avaliações, o medo de apresentar em público, então, os sintomas físicos são tão grandes que o corpo entra em pânico, né? Ele entra em pânico, então, ou seja, o pânico, né? Ataques de pânico, a necessidade de dar conta de responsabilidades acadêmicas com o mínimo de apoio possível, seja ele social, familiar, financeiro, né? Ou seja,
né? Enfim, a intolerância e o preconceito também com diferentes traz muito sofrimento a essas pessoas que fazem parte dessa comunidade, não só dessa, mas como, enfim, de uma forma geral, né? Eu percebi que muitos deles não praticavam o autocuidado, né? A exigência de um curso superior tomava praticamente todo o tempo deles. Alguns relatavam que essas práticas lhe traziam até uma espécie de culpa, pois eles estavam usando o precioso tempo deles, né, que deveriam dedicar às leituras e aos TCCs e aos seminários, eles utilizavam em prática de autocuidado e se sentiam culpados, muitas vezes, né? Enfim, foi no ano de 2019, na tentativa de buscar um acolhimento, né, um espaço para que esses estudantes pudessem falar, né, nós começamos a trabalhar com um grupo interdisciplinar, com a nossa querida fonoaudióloga da instituição, a senhora Giane, que vai nos falar daqui a pouco, né, que consistia em um espaço de fala, né, para eles, né, onde eles pudessem encontrar apoios para suas incertezas e conseguir lidar melhor com o seu mal-estar, né? Para que eles pudessem ter, né, orientações acerca da sua oratória tão necessária para se fazer ouvir dentro da UFAC. A gente sabe que dentro das universidades isso enfim, é um imperativo. Você precisa apresentar trabalhos, apresentar seminários, enfim. E muitas vezes lidar com a sua ansiedade, né? Com a antecipação de situações que não aconteceram, às vezes, muitas vezes, com a catastrofização delas, que é quando eu imagino, sempre na minha imaginação, o monstro ele é maior do que parece. Né? E quando a gente vai para a realidade, né, então a gente consegue ver que a gente consegue dar conta de uma prova, que a gente consegue dar conta de uma apresentação, mas né, é preciso que a gente exercite isso, né, nesses momentos de crise, vamos dizer assim, que influenciou drasticamente na qualidade de vida, né? Até porque, e até porque não dizer no aprendizado, né? Questão do aprendizado, ensino aprendizado. Um espaço onde eles percebessem que a graduação é um caminho, a graduação é um processo, e está tudo bem que eles não deem conta de determinadas situações, e que também está tudo bem não estar bem, né? A gente não precisa estar sempre bem. A gente, né, muitas vezes, né, nas nossas redes sociais, a gente só vê aquilo que há de melhor na vida das pessoas. A gente muitas vezes não vê o sofrimento, a gente não vê os dias ruins, os dias de mau humor, vamos dizer assim, né? O que pode causar uma ilusão de que só existem coisas boas, né? Dessa forma, nós executamos essa atividade com os participantes e eles puderam aliviar a solidão, aliviar o sofrimento através da fala, além de possibilitar a troca de experiências e o apoio mútuo. Né? Também realizávamos orientações de como proceder em casos de crises de ansiedade ou crises de pânico, né, através dos exercícios respiratórios, o relaxamento também, mas aí eu deixo essa parte importante para a nossa fonoaudióloga. Sabemos também que outras circunstâncias, elas influenciam na saúde mental, como as relações de poder dentro da universidade, a desigualdade, a exclusão, o preconceito, a intolerância, né? Eles provocam sofrimento também. No entanto, a gente percebeu nesse dispositivo, né, nesse grupo interdisciplinar, uma experiência riquíssima, né? Uma experiência riquíssima com prática de cuidado mesmo, de cuidar desse outro, né? E dentro do ambiente universitário. No fim, em tempos de narcisismo exagerado e muitas vezes até de egoísmo, trata-se somente da generosidade, da aceitação e da empatia que esses estudantes puderam entrar em contato.
nesse grupo, né, nessa experiência. Enfim, né, a generosidade, a aceitação e a empatia, que elas estão tão esquecidas atualmente. Bom, gente, finalizo aqui a minha fala, né, passo a palavra para a Yara, né, e vamos prosseguindo nesse trabalho. Oi? Yara, Sim. repete, Yara, por favor, agora que voltou seu áudio. Ah, tá. Eu estava agradecendo pelas suas contribuições, agradecendo também pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui hoje, compartilhando esse seu conhecimento riquíssimo, suas experiências na UFAC. Agora eu vou passar a palavra para a Jeane, para ela se apresentar um pouquinho e fazer sua fala. Também a Jeane vai fazer uma proposta de um momento vivencial. Sim. Passo para você, Jeane. Bom, estão me ouvindo? Estamos. Então, bom dia a todos. Eu também quero agradecer o convite de estar aqui compartilhando algumas experiências que nós tivemos, eu e Cristina, e também divulgar a fonoaudiologia, né? Que a fonoaudiologia, algumas pessoas talvez não conheçam a amplitude que ela tem. Meu nome é Jeane, né? Eu sou fonoaudióloga da UFAC, e trabalho no Núcleo de Apoio à Inclusão. Também trabalho na Policlínica da Tucumã, da CESACRE, e estou formada já tem 27 anos, mas nos últimos anos é que eu tenho trabalhado bastante com a respiração. Já trabalhei muito a respiração, mas não nesse foco que é relacionado à ansiedade. Só que nas vivências, né, que a gente vai formando nos grupos, a gente vê a necessidade e como a respiração é importante. Na fonoaudiologia, a gente trabalha a respiração desde um nível de baixa complexidade até um nível de alta complexidade. Porém, aqui com vocês, eu vou me deter mais à respiração como uma estratégia para amenizar a questão da ansiedade. Eu dividi o meu momento assim de fala em dois, né? Primeiro eu vou falar assim, então, uma breve explanação sobre a respiração, e depois eu quero convidar a todos para realizarmos uma vivência, tá? Sobre a respiração, né? Os exercícios respiratórios. E eu gostaria de falar também assim, que a respiração, como é que ela é importante na minha vida, né? Como a maioria das pessoas, eu também já tive e tenho ainda meus momentos de ansiedade. Mas, em um dado momento da minha vida, eu fiquei necessitando mesmo de realizar alguma coisa. Eu não estava conseguindo me organizar. E foi aí que ela apareceu. Eu fiz um ano de meditação com uma fonoaudióloga Gisele Moraes, em que ela tem uma vasta experiência nessa questão relacionada à meditação. E trabalhamos muito, muito a respiração. Então, eu vi como ela tem efeito. E eu levo isso hoje para a minha vida, tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional. O que eu faço com meus pacientes, com toda essa experiência que eu senti, tudo compartilho com as pessoas, né, com meus pacientes, para que eles também levem para a vida deles, né. Então, a respiração, ela é fundamental em nossa vida, né? A gente precisa respirar para viver, ninguém consegue ficar muito tempo sem respirar. Então, ela é fundamental. Ela está muito, no caso que eu vou falar com vocês, ela está muito voltada, assim, para uma questão mais de harmonização, uma questão mais de serenidade, e não na parte clínica em si. Porque trabalhar com respiração, a gente trabalha em várias áreas da fono. Eu trabalho respiração quando eu estou atuando com a gagueira, eu trabalho respiração quando eu estou atuando com a voz, com fala, enfim. Hoje, atualmente, nas circunstâncias que nós temos, a respiração está tendo um enfoque tanto. Por quê? Porque as pessoas que estão saindo de um quadro de Covid estão tendo dificuldade na questão da respiração também. Então, ela está assim, muito em foco, né?
mas o que eu vou trabalhar com vocês será mais uma questão de paz, de serenidade. Nós sabemos que a respiração ela tem uma fisiologia para ela acontecer, mas, no caso, trabalhando para esse lado mais da serenidade, da uma melhora, nós vamos trabalhar com a fisiologia, mas mudando essa fisiologia, focando numa melhora de um estado emocional. E, segundo um linfologista, Dr. Jack Shields, a cada expiração, a cada momento que o nosso ar ele sai do nosso corpo, ele vai trabalhar com o nosso sistema linfático. Ele tipo faz uma drenagem, purificando o nosso organismo. Então, por isso que eu acredito muito na questão da respiração, tá? Se a gente observar, a respiração, a gente respira em vários momentos e de diferentes formas. Quando eu estou triste, eu respiro de uma forma. Quando eu estou chorando, eu respiro de outra. Quando eu estou com raiva, eu respiro de outra. E quando eu estou ansiosa, também respiro de outra forma. Eu não sei se vocês já observaram, mas como é que é a respiração de uma pessoa ansiosa? Não sei se... Ela costuma ser rápida e bem encurtada. Então, a gente não consegue. Você está mal conseguindo respirar ali. Você não consegue nem focar, você não consegue nem ter presença do seu momento, de tão intensa que ela é. Se eu pedir para vocês respirarem profundamente, o que é que vocês vão fazer? Isso eu estou falando da minha prática, que eu tenho observado, quando eu falo com os pacientes. Respira profundo, o que é que a pessoa faz? Eleva quem? Eleva o ombro. Eleva, né? Faz aquele movimento. Mas por quê? Será que sempre foi assim, essa respiração? Vamos pensar. Não sei se já observaram como que é a respiração de um bebê, um recém-nascido que não tenha tido nenhuma comorbidade durante o nascimento. Se vocês observarem, vocês vão ver que há um movimento, principalmente da região que abdominal, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Ele abre e também eleva, né, o abdômen. Nós também já respiramos assim um dia. Esse tipo de respiração, nós chamamos de respiração costo-diafragmática, porque eu uso as costelas e eu uso aqui a região do diafragma, no qual faz essa movimentação. Esse padrão respiratório, ele é o mais adequado para nós, né? Tanto que nós nascemos com ele adequado, dessa forma, né? Mas a vida, né? As nossas frustrações, as nossas responsabilidades, elas vão fazendo o quê? Elas vão se depositando no nosso corpo e a gente geralmente tem mais tensão aonde? Na região dos ombros, pescoço. E aí, o que a gente faz para amenizar? Respira, jogando todo esse ar que deveria estar na região costo-diafragmática, ela fica mais nessa região o quê? Superior. E isso faz o quê? Um deslocamento de padrão. Ao invés de eu respirar num padrão mais adequado, que é costo-diafragmático, eu respiro numa região mais superior. Quando eu respiro nessa região superior, a quantidade de ar que eu vou inspirar, ela é menor do que se eu respirasse no padrão adequado. Então, por isso que a primeira coisa que se trabalha com respiração é colocar no padrão adequado, para que eu possa ter maior volume de ar. Se a gente imaginar que o ar tem oxigênio, e o oxigênio é vida, e a gente precisa respirar a vida, então, quanto mais vida eu respiro, vai me fazer melhor, vai eu estar melhor, me sentir melhor, né? Então, a respiração, ela traz muitos benefícios. Se vocês imaginarem, assim, se eu estou respirando bem, eu fico mais tranquila, eu reduzo o meu estresse,
reduz a minha ansiedade. Eu tenho, assim, um aumento da atenção e da memória. O sono, não sei se é queixa, né, das pessoas, assim, mas a insônia, ela é difícil, ela desregula muito o nosso organismo. Então, trabalhando a respiração, você melhora seu sono, a qualidade desse sono. E se eu tenho um sono melhor, ele vai melhorar o meu sistema imunológico, que é o que nós estamos precisando ultimamente, né? Melhorar bem o nosso sistema imunológico, ou então mantê-lo sadio. E, enfim, eu quis falar muito, assim, bem rápido, né, sobre a questão da respiração, porque a vivência ela é um pouco mais, alonga mais o tempo, né? Eu sei que o nosso tempo aqui não é muito, mas eu gostaria de convidar vocês para realizarmos essa vivência. Todo mundo ok? Eu só vou pedir uma coisa, aos intérpretes, e se tiver algum surdo, né, para que não feche os olhos, né, para que possa ter essa informação adequada, tá? Agora, os demais, eu vou pedir que quem tiver óculos, retire o óculos, tá? Quem tiver óculos, retire o óculos. Que vocês sentem numa postura, né? Uma postura adequada, confortável. Não é para sentar no final da coluna, no cóccix, que vai incomodar, mas sim na pelve. Jogar bem essa pelve para trás, encostar na cadeira, a coluna. Imaginar que a sua coluna, ela está presa a um fiozinho de uma teinha de aranha. Então, se você relaxar, vai quebrar. Então, mantém essa posição, essa postura. As mãos, confortavelmente, pode estar ao lado do seu corpo ou sobre as suas pernas. E eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, tá? Fechem os olhos de vocês. E respirem. Inspira, ou seja, vai inspirar o ar e vai soltar o ar pela boca, tá? E fazendo um biquinho mesmo, tá, gente? Inspira e expira. Vamos fazer mais 2 vezes. Inspirou. Expira. Mais uma vez. Pense que esse momento aqui é de vocês. Busquem, não continue com os olhos fechados. Busquem ouvir o ruído do corpo de vocês. Apesar da gente estar numa quarentena, estar em casa, às vezes a gente nem para, tem tanta coisa para fazer ao mesmo tempo. Então vamos parar esse momento. Ouçam o ruído do corpo de vocês, as batidas do coração. Não sei se já faz tanto tempo que alguém possa não ouvir as batidas que o seu coração está dando. Continue respirando, inspirando e expirando. Relaxem os ombros. Relaxem os músculos da face. O pescoço. Muito bem. Continue ouvindo as batidas do coração de vocês, os ruídos do corpo. Se em algum momento o pensamento de vocês quiserem ir lá para a semana que vem, volta com ele para agora. Vamos nos tornar mais presentes nesse momento. Que é o que nós precisamos quando estamos em quadros ansiosos, estar mais presente. Agora, nós vamos colocar uma pausa na nossa respiração. Nós vamos inspirar
E vamos pausar a nossa respiração, segurar o ar um pouco e depois expirar. Inspirou, segurou e solta. Solta, isso, solta pela boca, fazendo um biquinho. E vamos imaginar o seguinte: quando eu estou inspirando a vida. Então, vamos esperar que essa vida venha com coisas boas, energias positivas, que nos deixam, melhora a nossa autoestima. Só coisas boas. Então, inspira coisas boas, segura, e vamos liberar aquilo que não nos faz bem. Inspira, muita luz, muita paz. Segura o ar e expira. Mais uma vez. Inspirou a leveza. Segurou. E vamos tirar do nosso corpo aquilo que não nos faz bem. Expulsa do corpo de vocês. Perfeito. Continue inspirando. Isso. E eu vou passar para vocês, continue com os olhos fechados. Isso. Eu considero um dos melhores exercícios de respiração. Se chama a respiração 4x4. Como que ela funciona? Nós inspiramos em 4 tempos, seguramos o ar em 4 tempos e expiramos, ou seja, liberamos esse ar em 4 tempos. E o ciclo repete. Repete, tá? Então, eu vou fazer a contagem para vocês poderem estar ao meu comando, tá? Vou contar, então, prepara para inspirar, tá? Vamos preparar e eu vou contar. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. 1, 2, 3, 4. Isso. Se prepara novamente para o novo ciclo. Vamos lá. Inspirou. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. Libera. 1, 2, 3, 4. Isso. Lembre que vão deixando os ombros mais relaxados, o rosto também mais relaxado, o pescoço. Vamos mais uma vez. Inspira. 1, 2, 3, 4. Segura o ar. 1, 2, 3, 4. E liberou o ar. 1, 2, 3, 4. Isso. Esse exercício, continue com os olhos fechados. Esse exercício vocês podem fazer quantas vezes quiserem. Ele é um exercício prático. Dependendo, você pode fazer na maioria dos locais. E não tem contraindicação. O que pode acontecer muitas vezes é uma leve tontura, porque ninguém está acostumado a respirar profundamente. Então, sente, às vezes, uma leve tontura, mas é passageira. Tá? Ok? Então, vamos voltar ao nosso primeiro exercício. Não, abram os olhos. Yara, estou aqui olhando em você.
Não abram os olhos, vamos lá. Inspira suavemente. Inspirou. Segurou. Isso. E expira profundamente. Libera todo o ar que está aí. Lembra que eu falei para vocês que quando nós estamos expirando, nós estamos fazendo uma drenagem, nós estamos purificando o nosso organismo. Então, inspira suavemente, olha os ombros, relaxa os ombros. E expira. Isso, muito bem. Agora, vocês vão pegar uma mão, umas mãos, uma a outra, e vão esfregar uma mão na outra. Esfrega uma mão na outra, tá? Yara. Esfrega uma mão na outra. Isso. Bem quentinho. Deixa a mão quentinha. Não abram os olhos. Isso. Muito bem. Coloque a mão de vocês em concha sobre os olhos de vocês. Em concha. Isso. Inspira suavemente. Segura o ar. E expira profundamente. Libera esse ar, encolhe a barriga, o abdômen. Muito bem. Mais uma vez, inspira. Suave e profundamente, segura. E expira. Isso, esse ar. Ainda com a mão sobre os olhos, vocês vão abrir só os olhos, não vão retirar as mãos. Abram os olhos, sem retirar a mão. Isso. Como a gente fica um tempo, né, com os olhos fechados, nós vamos nos acostumar, né, com a luz, com a luminosidade. E devagar, quem estiver acostumado já, né, acostumou, vai retirando essas mãos. Isso, muito bem. Deixa eu colocar o óculos, senão eu não enxergo aqui. Então, gente, é muito rápido, esses exercícios eles são feitos assim várias vezes, tá? Eu coloco uma música favorece todo aquele ambiente. Coloco uma música adequada, né, suave. A luminosidade também eu deixo numa penumbra. Então, aquele momento ali é um momento para a gente revigorar nossas energias, tá? Tem uns exercícios também, como eu disse, a respiração 4x4, ela é muito interessante. Eu sempre utilizo quando eu estou naqueles momentos, né, que eu necessito, recomendo. Mas tem outras também, né? Eu utilizo a respiração que eu digo que é digital, porque eu utilizo esses dois dedos, né, o polegar e o indicador. Então, como é que é essa respiração? Eu vou obstruir, vou tampar uma narina. Vocês podem fazer também. Tá? Yara pode fazer. E eu vou inspirar por essa narina. No caso, eu estou com a minha mão direita, tá? Então, estou obstruindo a narina direita. Então, eu vou inspirar com a esquerda, ó. Então, agora, o ar sai pela direita. O ar entrou pela esquerda, saiu pela direita. Agora, o que eu faço? Inspiro pela direita. E sai pela esquerda. Agora, novamente, ó. Inspiro pela esquerda. Sai aqui pela direita. E faço o mesmo movimento. Então, eu digo que é a respiração digital, né? Que eu utilizo esses dois dedos. Perfeita também. Perfeita, tá? Outras coisas que vocês podem estar fazendo é agregando
os óleos essenciais. Óleo de lavanda é muito bom para quem tem, para essas questões de ansiedade, né? Então, a gente pega, faz o quê? Coloca aqui uma gotinha aqui no dorso da mão. Pena que vocês não estão aqui, porque é tão gostoso. E aqui eu faço o quê? Eu vou inspirar. O ideal é você inspira e guarda segura, né, a respiração por 5 segundos e solta. Então, vamos. É muito bom, gente. Tem o lavanda, o lavanda é maravilhoso. Também tem o balance, que é para estresse e acaba também trabalhando com a questão da ansiedade, que é muito gostoso mesmo. Também podemos utilizar na sala, ó, o difusor, você coloca as gotinhas, que já deixa todo o ambiente já perfumado. E você vai inalando. Na nossa sala, lá com a Cristina, a gente tem o nosso difusor, tem as nossas essências, e nós trabalhamos, nós colocamos esses óleos, e eles são muito interessantes mesmo de se trabalhar. Né? Para finalizar, tá? Eu também trabalho com eles, e aí eu venho a questão que eu gosto muito, que é trabalhar com... Na verdade, eu admiro o Johnson e o Arnaldo, que eles têm trabalho com desenhos, né? Desenhos, com arte. Então, eu peço aos pacientes para que eles, eu digo pacientes, mas os acadêmicos, até servidores também, que eu atendo, peço que eles desenhem uma flor e uma vela, tá? Então, que eles fazem o desenho, porque eles já vão colocando toda a parte artística naquele desenho, e aí eu separo o desenho, fica a flor e a vela. Então, imagino que aqui seja a flor e aqui seja a vela. Então, eu falo, vamos cheirar a flor, imaginando uma flor que você gosta, que te faz bem, e vamos assoprar a vela. E assim a gente vai fazendo os exercícios. Existem vários exercícios. Eu vou sempre adequando para que ele fique um exercício gostoso de se fazer, em que as pessoas sejam motivadas a realizar. E com relação, então, aos exercícios, eu finalizo aqui, mas eu gostaria de fazer um recorte, assim, que a Cris explanou muito bem, né, na fala, no início, e tem um diferencial interessante para mim, na minha vida. É trabalhar multi e interdisciplinar. Na graduação, a gente não costuma ter essa visão, ter essa experiência. Pelo menos no meu tempo não tinha. E agora são poucas as oportunidades que tem. Mas eu tive a oportunidade de fazer a residência multiprofissional em saúde da família e comunidade. Então, eram 7 profissões e a gente trabalhava junto, multi e interdisciplinar. Então, hoje em dia, eu não trabalho só. Eu não sei ficar dentro em 4 paredes sozinha. Eu tenho que compartilhar, fazer interconsulta, enfim, com os outros profissionais. A gente só tem a melhorar como pessoa, como profissional, e também agregar conhecimento. Como eu adquiri conhecimento, e agradeço muito durante a minha jornada de profissional aos meus colegas que fizeram parte, fazem parte ainda do meu rol, que eu tenho aprendido muito, eu aprendo muito a cada momento, a cada encontro, a cada caso clínico, a cada matriciamento, enfim, eu só tenho a agradecer e eu só tenho aprendido. Tá? Então, eu vou finalizar aqui minha fala, eu falo pouco, mas quando eu começo a falar, eu falo bastante. Então, muito obrigada pelo convite, eu espero que tenha sido, vocês tenham conseguido pelo menos sentir um pouquinho, né, porque lá, virtualmente, é mais difícil um pouco, né, mas nada que a gente não possa estar fazendo, tá? Muito obrigada, e eu finalizo aqui a minha fala.
Obrigada, Jeane. Nós também agradecemos suas contribuições, sua participação. Acho que é muito importante mesmo essa questão que você traz, da gente estar podendo trabalhar o ser humano, né, de uma forma mais integral e também ter a oportunidade, né, de olhar para esses fenômenos que atravessam a gente das suas diversas formas, né, de suas variadas faces, né. E a gente também, e ter oportunidade para a gente vivenciar essa experiência aqui na prática, né? Acho que cada um fez aí na sua casa, ter essa experiência de trabalhar a respiração, e nós agradecemos. Eu vou passar a palavra agora para o Regis, que ele vai estar aqui mediando hoje junto comigo, para a gente abrir um momento de debate. Regis, passa a palavra para você. Bom dia, Jeane, Cristina. Obrigado pela intervenção de vocês. Né, um tema muito caro que a gente está sempre dialogando, sempre discutindo, sempre estudando, né? Em relação às demandas, né, da comunidade acadêmica, bastante as demandas de estudantes, né, relacionadas à ansiedade, pânico, enfim, uma série de questões com as quais nós vamos nos deparando, né? Muito bom. Agora a gente vai abrir para as perguntas, né, para as falas dos participantes, né, e aí eu vou aqui auxiliando vocês e dando alguns comentários e perguntas. Se alguém desejar abrir o microfone, é só sinalizar, abrir a câmera, o microfone para fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode ficar à vontade também. Vou começar aqui a partir da fala da Ilma. A Ilma diz: a qualidade da nossa respiração nos diz muito sobre como estamos. O Fernando fala: estou precisando do frasco todo, e não só das gotas no difusor. O Mauro Porto diz: muito bom, parabéns. O IFRO, processo seletivo, dá um bom dia, bom dia. A Maria Marnísia parabeniza, né? Excelente. O Jackson diz: parabéns a ambas. Gostaria de saber a recomendação de frequência dessas atividades. A Yara quer fazer uma pergunta, né? Aí eu vou ler o comentário aqui do Johnson, e aí, né, se vocês já quiserem a gente ir respondendo, enfim, comentando a cada três perguntas, acho que fica melhor e a gente não se perde. Tudo bem? O Johnson diz: parabéns, Cristina e Jeane, muito bom. Trabalho bastante fundamentado, tema muito necessário, ainda mais em uma pandemia que afeta a respiração e num mundo que sufoca pessoas negras, mulheres, LGBTQ, indígenas, etc. Essencial esse trabalho de vocês. Pode responder? Tá? Sim. No caso aqui teve uma pergunta, os outros foram comentários, né? Uhum. Que é do Jackson. Parabéns a ambas. Gostaria de saber a recomendação de frequência dessas atividades. Então, eu vou falar da questão dos exercícios. Vai muito depender da pessoa, né? Assim, geralmente eu começo os exercícios realizando eles em 5 vezes, porque as pessoas não estão acostumadas a respirar
profundamente. E, como eu disse, pode causar uma certa tontura, uma vertigem, mas que passa rápido. Mas o essencial é, conseguiu realizar o exercício, está conseguindo, você não tem uma quantidade, mas sim, desde o momento que você consiga chegar naquele ponto que te traz mais tranquilidade. Não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser 3 vezes, não. Isso eu já tenho visto. Mas com mais frequências você realizar, mais você vai chegar no seu objetivo. Então, você vai realizando. Sentiu que ainda não está bem, pode realizar. Não tem contraindicação. Tá? Então, você pode ir realizando até a medida que você se sentir confortável. Como eu disse que respirar, a gente respira, claro, para sobreviver, mas, como eu disse, mudando a fisiologia para a questão da ansiedade, a gente precisa realizar o exercício e ir averiguando como é que está. Sentiu que está sentindo um pouquinho de tontura, que ela vai passar, vai diminuir um pouquinho a quantidade, no outro dia você vai fazer mais, e vai acrescentando a cada dia mais um ciclo do exercício. Então, não tem uma frequência específica, né? A não ser assim, às vezes eu coloco os pacientes, tem determinados pacientes que eu preciso colocar, porque são pessoas realmente que elas querem um resultado, mas não praticam. Tem que ser igual atividade física, tem que ser, ou melhor, vou dizer até assim, tem que ser igual escovar o dente, tem que fazer rotina da pessoa. Igual os óleos essenciais, você faz uma vez, você vai sentir, talvez não sinta tanta diferença, mas à medida que você for fazendo, que você for utilizando, aparece realmente o efeito dele. Então, a respiração também, ela precisa ser praticada diariamente para ela poder ter o efeito. Yara, você pode fazer sua pergunta? Tá. Eu queria saber de vocês, né? Quando a Cristina trouxe ali um pouco da realidade da UFAC, né? Como se dá as relações ali dentro, né? Os conflitos, enfim, todas as questões do ambiente universitário mesmo, né? Que gera ansiedade, enfim. Quando ela trouxe essa realidade da UFAC, não me parece ser muito diferente do que a gente vivencia e do que a gente observa aqui na Unir, né? A pergunta que eu queria fazer é o que os profissionais da educação, os diversos atores educacionais, tanto docentes, técnicos, que estão lidando diretamente, né, que no seu dia a dia ali nas suas atividades, lidam diretamente com esses alunos, o que seria importante para eles saberem para estar lidando com esse aluno que em algum momento pode desencadear uma crise de ansiedade, ou não necessariamente chegou no ponto de ter uma crise, mas está ali num processo ansioso, porque a gente vê e que isso acontece muito, chega essas demandas lá para mim, né, principalmente final de semestre, em situações de prova, entre outras situações. Então, eu queria saber o que esses profissionais da educação, docentes, técnicos, é importante eles saberem para estarem lidando quando vivenciarem essas demandas, né? Ali naquele momento. O que é importante fazer, o que também talvez não seja recomendado, seja recomendado não fazer, enfim. E é isso, concluo minha pergunta. Cris, tem que ligar o teu áudio. O microfone está desligado. Lá embaixo. Passo o mouse assim na frente. Aí, Beleza. Deu certo? deu. Estão me escutando? Sim. Então, assim, Yara, muito bacana a tua pergunta,
E eu acho que se conecta também ali com o comentário do Johnson, né? Que deixa só né? Parabéns, Cristina, Jeane, né? A questão do trabalho e tudo mais, mas é algo que nós temos nos debruçado constantemente, né? Existem multifacetas, né? A educação, ela tem vários atores, então, assim, a gente percebe também o adoecimento dos servidores, o adoecimento dos professores, né? E tudo isso também está ligado com o momento atual que nós estamos vivendo. Mas se eu puder te falar assim exatamente, deixa eu só, né? O que você perguntou, o que os profissionais poderiam fazer nesse momento, né? Eu acho que é muito importante não julgar a dor do outro, não ter empatia, a questão da generosidade. Eu acho que os próprios estudantes, entre eles, a gente vê que existe, né, um individualismo exacerbado, né? Principalmente, por exemplo, a Jane, ela vem desculpa, a gente está falando com você, mas ela vem de uma realidade do NAI, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão. Então, nós percebemos que essas pessoas, elas estão constantemente, muitas vezes, sendo excluídas, né? Então, assim, é um reflexo da nossa sociedade, né? A universidade, as relações dentro da universidade, elas fazem parte de um todo maior, que é uma sociedade onde a gente vê muita intolerância, né? Como o Johnson colocou aqui, né? Uma pandemia, e ainda mais nós temos relações de opressão que nos sufocam, né? Que sufocam as minorias, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que em relação aos trabalhadores, a gente precisa ver muita questão de pensar o processo de trabalho, das avaliações, né, do que pode ser feito em relação a essas queixas. Não sei se, né, não sei se eu estou te respondendo, mas eu acho que muito, né, do que a gente vem fazendo já dentro desse ano de 2019 com esse grupo, né? O Johnson, o Regis, eu, a Giane. Então, assim, a questão de pensar mesmo criticamente como nós podemos né, fazer um diagnóstico institucional e trabalhar às vezes com eixos temáticos, né? Por exemplo, a questão dos servidores, a questão dos professores, quais seriam as principais queixas, dos estudantes. Eu acredito que vai mais ou menos nesse sentido, né? E para, por exemplo, se eu sou professor ou servidor e eu encontro alguém próximo de mim que está passando por essa situação, acho que eu acredito que o principal é a empatia, não julgar a dor do outro, ela não se compara em nenhum momento a minha. Eu tenho uma história de vida, você tem a sua história de vida, às vezes o que te toca profundamente para mim é mais fácil de lidar. Então, assim, né, estabelecer essa, né, vamos dizer assim, essa generosidade para com o outro. Não sei se eu consegui responder, mas acho que é mais ou menos isso. Eu sim. Eu vou passar mais alguma. Eu vou passar aqui a mais algumas perguntas. Tem uma do Mauro Porto. Como fazer isso em ambientes com muito barulho e com poluição? A Ivanilde, que está no perfil aqui, IFRO, processo seletivo, diz: dificilmente consigo me concentrar, até mesmo na respiração. O Nemias, da Parabéns, Diane e Cristina, obrigado por terem preparado um material tão bacana e rico. E o Johnson traz uma pergunta. Gostaria, se possível, que vocês falassem um pouco mais da relação íntima entre respiração e estados emocionais.
Por exemplo, podemos utilizar a observação da nossa respiração para identificarmos como estamos nos sentindo? Vocês acham que o trabalho que vocês realizam na UFAC pode ser realizado em outras instituições, públicas, privadas, de educação, saúde, etc.? E o que seria necessário para que fosse realizado em outras instituições? Então, passo a palavra para as respostas de vocês. Eu vou responder aqui algumas, as primeiras aqui, a gente depois pode responder junto a do Johnson, né, Cris? Podemos. Então, o ambiente do alimento não é que é impossível, não. Dá sim para fazer, né? Porque a gente precisa se conectar. Você tem que se conectar com o seu eu mesmo, né? Fechar os olhos e tentar fazer essa conexão. O ideal seria um ambiente mais tranquilo, um ambiente acolhedor. Talvez não dê para fazer assim, talvez a pessoa não se concentre, mas em casa é possível fazer esse exercício? Porque a gente busca aquele ambiente onde a gente se sente mais confortável, onde se sente acolhido. E, então, eu penso que dá para fazer ambiente com ruído, com barulho? Dá para fazer, porque é só você buscar a concentração mesmo, realizando a cada momento, realiza, que esse momento de atenção, essa concentração, ela vai conseguindo se instalar. Com relação à segunda pergunta, que a senhora Ivanilde, né, se eu não me engano, colocou que ela não se concentra. Eu gostaria de colocar uma observação que, além dos exercícios respiratórios, eu também lanço mão de outras estratégias. Eu faço auriculoterapia com o nosso paciente, né? E eu também agora estou iniciando o reiki. Então, a gente tem que utilizar as técnicas para poder chegar nesse nível de concentração. Utilizá-la de forma, se dar essa oportunidade, se deixar levar. Como eu disse, não é uma vez, não é duas vezes que você vai realizar um exercício de respiração que vai te trazer o que você quer. Pode até ser que aconteça, mas a maioria das vezes ele precisa ser realizado várias vezes, né, para poder a gente conseguir o objetivo. Mas eu acredito, eu tenho essa experiência pessoal, né, e por isso que eu falo com propriedade sobre os exercícios. Tem que ser, às vezes, não dá para se fazer assim também, uma coisa que eu coloco muito com os pacientes, não lanço assim muitos exercícios, ou seja, não vejo quantidade. Eu sou a favor da qualidade. Você pode eleger um exercício dentre que você conhece e fazer aquele exercício bem, para que ele tenha assim, um resultado. Não adianta a gente fazer 10, 4, sei lá, 20 exercícios, mas de forma não adequada, não vai ter o efeito esperado. É melhor se concentrar em um, mas fazer bem feito. E também tem essa questão, você pode também utilizar as outras estratégias, né? As práticas integrativas e complementares, elas estão aí para poder fazer parte do nosso dia a dia também. Espero ter respondido, né? Certo, Jane. Eu acho que eu posso falar, eu gostaria de falar sobre a questão que a Ivanilde colocou, né? Dificilmente consigo me concentrar, até mesmo na respiração, né? Que também tem relação com o pedido do Johnson, sobre falar sobre a questão da relação íntima entre a respiração e os estados emocionais, né? Então, assim, vou primeiro me deter um pouquinho aqui na pergunta da Ivanilde, né? Que ela disse que tem dificuldade de se concentrar.
Então, assim, a gente sabe que esses estados ansiosos, eles trazem uma sobrecarga muito grande para o corpo. Então, é como se o corpo, em algum momento, ele fosse entrar em pânico. Então, assim, períodos muito grandes de estresse, eles podem, inclusive, nos adoecer, se a gente pudesse falar fisicamente, né? Então, a questão da dificuldade da concentração pode ter a ver com várias coisas, mas geralmente, se tratando de estados ansiosos, essa dificuldade ela vem por conta de uma antecipação, muitas vezes, de eventos futuros. Então, como eu posso me concentrar se muitas vezes eu estou pensando por exemplo, falando de estudantes, na prova que eu vou ter na semana que vem, né? Então, assim, né, existem, dentro do nosso grupo, a gente também trabalha com essas estratégias de enfrentamento às demandas que as pessoas, enfim, precisam fazer para a vida, né? Precisam para sobreviver, inclusive, né? Então, às vezes eu tenho uma dificuldade de concentração, não consigo, né, porque eu estou pensando na prova de sexta, né? Então, assim, às vezes traçar um plano, um planejamento do que você pode fazer dia após dia, né? Um planejamento do dia ou um planejamento da semana. Então, isso ajuda muito a você tentar se manter um pouco mais presente nas atividades que está fazendo. Mas é um exercício mesmo. Né? Então, assim, a Jane que sempre fala, né? A gente tem alguns exercícios que a gente faz que ela fala, a gente vai e volta, a gente vai e volta. E, assim, os estudantes, os pacientes, eles até falam, né? Assim, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu tô pensando lá vamos dizer, na borda da bezerra, né? Pensando lá no que eu tenho que fazer. Então, assim, a concentração, ela exige uma atenção, e a atenção, ela fica prejudicada, né, quando existem esses processos ansiosos, justamente por conta disso, né? Então, assim, se planejar é uma estratégia, tentar manter o foco e a atenção no que você está fazendo, né? Por exemplo, se eu estou fazendo um exercício, se eu estou... Até mesmo coisas cotidianas, banais, às vezes a gente está lavando uma louça, né? Por conta do trabalho doméstico, né? Que a gente precisa executar, e às vezes eu estou lá, não entende? Né? Então, deixar o amanhã para o amanhã. Quando o amanhã chegar, eu lido com ele. Por enquanto, vamos lidar com o que se apresenta para a gente. Né? Por exemplo, enfim, no dia. Porque se eu não conseguir fazer um planejamento para a semana, mas que consiga fazer, por exemplo, um planejamento para o dia. Né? Às vezes isso pode ajudar. Né? E aí, né, porque esses processos, eles iniciam muito a concentração, os processos ansiosos, a concentração, então, né, enfim, a tua respiração, e aí, né, conecta-se com o que o Johnson está falando, né? Gostaria falasse um pouco mais sobre a relação íntima entre a respiração e os estados emocionais. Então, como eu já disse, às vezes quando eu me tranquilizo um pouco mais, eu consigo respirar um pouco melhor. Então, quando eu faço um exercício de respiração, é como se eu tivesse, vamos dizer, atacando a ansiedade de fora para dentro, né? Então, assim, por exemplo, todas as vezes que a gente fazia os exercícios, inicialmente no grupo a gente fazia os exercícios de respiração primeiro, e aí a gente ia conversar com os participantes depois, e era muito engraçado, porque eu falava até para a Giane, eu falava, Giane, eu não consigo, porque eu estou tão tranquila que eu vou assim, dormir aqui, né? Mas enfim, né? Então, tem a ver com essa soma, com esse corpo. A ansiedade, ela é uma energia psíquica que é como se ela ficasse entalada em você. Então, assim, eu tenho um medo muito grande de algo que é identificado ou não. Então, eu começo a produzir uma energia exacerbada e ela precisa vazar por algum lugar. Então, se ela não vaza, ela vai para onde?
ela vai para o corpo, para o nosso corpo. Então, assim, por isso que, né, nos estados emocionais eu fico ofegante, porque aquilo ali faz toda aquela energia, ela vai fazendo o seu corpo entrar em pânico, né? O que é um ataque de pânico? É uma energia que vai subindo, né? Ela sobe, 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 faz um pico e depois vai descendo, né? Como se ela conseguisse finalmente se manifestar. Por isso que quando a gente fala em ansiedade, a gente fala inicialmente em aceitar-se ansioso, aceitar os seus sentimentos, olhar para que eles consigam de minimamente serem elaborados, para que eles não vão direto, para que eles não fiquem, né, entalados no corpo, vamos dizer assim. Não sei se eu respondi, mas Posso passar para as seguintes? pode sim. Lembrando aqui o recado da Yara, pessoal, a gente pede que vocês avaliem através desse link, né, a nossa roda, né, nos ajudem com o feedback de vocês, com sugestões, né, e isso é bem importante para a nossa organização e para a articulação das novas rodas, tá? Então, por favor, acessem o link e avaliem, né? É rapidinho, é um questionário pequenininho, mas é bem importante para nós. A Ivanilde responde certo, obrigado, Giane. Respondeu sim. A Júlia Rodrigues pergunta: precisamos ter o equilíbrio para conseguir concentração? E a Ivanilde comenta: dias atrás na minha casa, acho que surtei, acho que preciso de ajuda. O que a Cristina falou? Já tentei, né, e até me ajudou, mas me sinto sobrecarregado de muitas coisas. Trabalho, filho, casa, marido, faculdade, aulas de inglês. Estou surtando, me sinto muito pequena para tudo. Já pensei em parar com tudo. Bruna, Regis, seu áudio está um pouco baixo. Obrigado, Bruna. Vou tentar ajustar aqui. Se alguma coisa no microfone. Aí vocês me avisam. Se estiver muito baixo, melhorou, tá? E a Júlia pode ser depois. Não entendi, Júlia. Mas a sua pergunta aqui em cima, se você quiser complementar ou algo, pode ficar à vontade, tá? Eu passo a palavra para vocês, então. Certo, Regis. Sim, Júlia, pode ser depois, sem problema nenhum. Obrigado. Em relação à questão da Ivanilde, né, ela se conecta com uma questão que eu gosto muito, tenho muito interesse em estudar, que são as nossas relações de gênero. Muitas vezes não, as mulheres elas se sentem muito sobrecarregadas, acabam acumulando muitas funções. Então, Ivanilde, vou te tranquilizar que não é assim, que, claro, eu entendo o seu sofrimento, mas nós estamos juntas. Enfim, é a casa, é a família, né? Muitas vezes, se a gente não está em casa, algumas organizações elas não são realizadas, né? Porque, por exemplo, por mais que eu tenha alguém para me ajudar em casa, sempre é uma mulher que fala para uma outra mulher, né? Então, esses processos, eles trazem muito sofrimento, muita sobrecarga, né? O que eu posso te falar é que, inclusive, pedir ajuda é habilidoso socialmente. Então,
às vezes, comunicar, né? Esse comunicar. Então, assim, por isso que eu e a gente está sempre em sintonia, né? Esse comunicar, como falar assertivamente, eu preciso de ajuda, né? Eu não dou conta e não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. A gente não precisa dar conta de tudo e a gente não precisa estar sempre bem, né? E procurar ajuda, às vezes, inclusive, de especialistas mesmo, né? Quando a gente não consegue dar conta de uma situação, a gente procura essa ajuda e não tem problema nenhum, né? É possível, né, Eu acho Cris? que é isso. A gente faz o que é A gente faz o que é possível fazer. Não dá para a gente ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Quer dizer, não dá, a gente não é a Mulher Maravilha, né? Não, A gente faz o que pode. ai, ai. Não sei se eu consegui realizar aqui uma intervenção. Sim, o da Júlia Rodrigues, né? Precisamos ter o equilíbrio para conseguir a concentração. Eu acredito que é exatamente o oposto, né? Para a gente se concentrar, não necessariamente a gente precisa estar equilibrado, né? Mas sim manter essa atenção, essa concentração, ela exige como se diz, exige um esforço, principalmente quando se trata dos exercícios que são os exercícios de meditação, que a gente faz no grupo, os exercícios de respiração. Então, assim, muitas vezes nós vamos ser tentados a pensar, né? Tem um exercício que a Giane fala muito, que a gente fez, que as pessoas ficam olhando para uma vela. Então, assim, como a ansiedade e os estados ansiosos, eles estão ligados a uma antecipação, é, é necessário que você exercite a sua presença nas atividades em que você está fazendo. Né? Eu sei que muita gente fala, mas tem o menino, tem o cachorro, tem o periquito, tem o papagaio, mas assim, né, tentando manter essa atenção naquilo que você está fazendo e se presentificando um pouco mais, você consiga melhorar, né, a sua concentração. Eu acho que é isso. Uhum. Quer falar alguma coisa, Jane? Esse exercício que eu propus lá no grupo, realmente ele é bem difícil, assim, para algumas pessoas. Você ficar olhando para uma vela, tentando se tornar presente, não é fácil. As primeiras vezes, realmente, o pensamento, a gente não controla, né? Mas, como eu disse, é questão de você, é uma prática. É praticando que a gente chega lá. Certo. A Ilma faz aqui um comentário direcionado a Ivanilde, né? Ivanilde, lembre-se que você não está só. Você pode buscar ajudas com os profissionais, nossos colegas psicólogos nas unidades. Nosso Jackson é maravilhoso. Não sou psicólogo, mas estou à disposição para o diálogo. Estamos juntas. A Ivanilde agradece, né? E a Júlia comenta, eu sou muito enérgica. Respondeu sim. E o Mauro queria agradecer e parabenizar a todos. E se despede, né? Infelizmente terá que sair agora. Muito obrigado. Então, a gente pode abrir para mais algumas perguntas, mais algumas colocações, se alguém tiver.
A Júlia diz aqui que o diálogo é muito importante. Por isso falo muito, inclusive agora. Fique à vontade, Júlia. Esse espaço é um espaço de diálogo, de interlocução. A Ivanilde agradece, se despede. Que bom, Ivanilde. Seja bem-vinda, participe. O que a gente... Posso falar, Edson? Claro. Posso? Em relação, né, ao Sim. que as pessoas estão colocando, né? Eu acho que a gente vive muito sobrecarregado, então cuidar de si é algo que não faz parte da nossa cultura, né, da nossa cultura ocidental. Então, o autocuidado, ele tem a ver com, por exemplo, você parar uma hora do seu dia para fazer exercícios físicos. Isso ajuda demais a respiração, ajuda demais a própria concentração, né? Porque, como eu falei, a ansiedade ela está ligada a vamos dizer, um excesso de energia. Então, existem estratégias que podem ser utilizadas para que as pessoas melhorem a sua qualidade de vida, né? No cuidado de si, né? Às vezes a gente passa no automático, no piloto automático, a gente não consegue prestar atenção, por exemplo, numa paisagem, a gente não consegue prestar atenção no próprio ato de cuidar do corpo, os exercícios, de respirar, como a Giane muito bem falou, né? Então a gente vai se esquecendo da gente, né? Nesse monte de coisa que a gente precisa fazer, né? Isso é uma realidade, né, de homens e mulheres, mas muito mais de mulheres, né? Por conta da relação desigual que a gente vive, né, dentro da nossa sociedade. Né? Então, temos que dar conta de muito mais coisas do que, por exemplo, enfim, os homens. Mas, enfim, né, é uma questão do autocuidado mesmo, para, né, cuidar da higiene do sono. O sono interfere na nossa concentração, interfere no nosso ânimo. Se eu não durmo bem, eu fico uma pessoa mais irritada. Então, isso tem, né, são práticas de autocuidado. Pode ser? Passo a palavra para você, Regis. Certo, Cris. Vou ler aqui mais alguns comentários. Da Ilma, parabenizo os profissionais por esse momento de compartilhamento e aprendizagem. A Ivanilde se despede, a Ilma agradece a todos, e o Nemias, ele pede e se inscreve para fazer uma pergunta. Aí eu passo a palavra para o Nemias. Certo. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Cristina e Jeane. Eu quero ser bem breve, eu já havia agradecido ali no chat sobre a contribuição de vocês, achei que foi bem rico e bem direto ao ponto, né? Achei isso bem bacana. Eu queria, no entanto, retornar, seria mais um comentário mesmo enfim, com alguns questionamentos, algumas reflexões que eu acho que vocês poderiam auxiliar a gente a pensar. E eu queria retornar ao início da fala da Cristina, quando ela traz exatamente o panorama que a gente vive, e eu fiquei pensando bastante, né, de como a universidade, ela obviamente não é diferente desse contexto da contemporaneidade, né, onde a gente se vê aí
se sentindo culpado até, né, pelo autocuidado, por não reservar um tempo para poder cuidar de si, enfim, para se permitir ir no próprio ritmo em alguns momentos. E aí, assim, eu comecei a trabalhar recentemente como psicólogo da UFAC aqui em Cruzeiro do Sul, e isso começou a aparecer, né? E começou a aparecer bastante. E aí eu queria, realmente, acho que acaba sendo uma pergunta, como é que vocês enxergam o clima, né? Eu vou chamar assim, o clima da universidade em termos de padrões. Eu comecei, padrões que eu digo são padrões de estudos, padrões de comportamento mesmo, padrões de excelência. E eu comecei a observar isso na minha própria experiência no mestrado, né? Eu não entendia por que na época da graduação, por que alguns professores tinham alguns padrões que eles não se justificavam pela questão da aprendizagem, mas era uma coisa além, né? E aí a Cristina, inclusive, tocou no ponto da díade, né? De sofrimento e prazer no estudo e tal, no trabalho também. Mas a impressão que eu tenho, e eu concordo muito com isso, mas a impressão que eu tenho é que esse padrão ele é um pouco assim, pende mais para a questão do sofrimento, é mais ou menos assim. Quanto mais você sofrer, é como se tivesse uma lógica quanto mais você se infringir algum tipo de sobrecarga, quanto mais você sacrificar todo o resto da sua vida, quanto mais você fizer isso, mais você vai ser um estudante de qualidade, um profissional de qualidade. E aí eu vejo que esse padrão é um padrão que vai se repetindo, então os professores vão aprendendo isso na época do mestrado, da pós-graduação, do doutorado, e vão transmitindo esses padrões para os próximos estudantes. E eu vejo que isso é uma coisa que traz muito sofrimento, né? Tanto para os próprios professores, né? Eu vejo isso não no sentido de culpabilizar o professor, não é isso não. Mas a pergunta é como é que vocês enxergam o quanto o clima, né, da instituição, da universidade, com esses padrões, acaba sendo responsável, né, por esse sufocamento, né, mesmo que a gente identifica no geral, nas pessoas que compõem a universidade. Nesse sentido, a pergunta, a reflexão, o comentário que eu queria fazer. Certo, Meli. Você colocou quando você estava falando, eu pensei muito na questão da meritocracia, né? Enquanto essa meritocracia, ela induz ao sofrimento, né? Então, assim, dentro dos meus questionamentos, né, muitas vezes eu conversei isso com a Adriana, com o Johnson, com o Regis, né, até quando a universidade ela vai passar a ser de uma instituição de ensino-aprendizagem, né, ou seja, eu estou em uma relação de aprendizado enquanto professor, enquanto aluno, que são experiências, né, riquíssimas, mas o quanto que a gente ainda tem essa cultura meritocrática, né, de que você só vai ser um bom profissional se você esquecer tudo, né, dizem até, perguntam até se há vida dentro da pós-graduação, né, de tanto relatório, artigo, leitura, enfim, que às vezes a gente precisa escolher as leituras que a gente faz. Então, assim, né, essa daqui era como estratégia de sobrevivência, inclusive, né, de sobreviver a esse padrão, né? Então, assim, até quando a universidade ela vai ser uma instituição certificadora, né? Ou seja, é como se fosse assim, para que você seja digno de ter um diploma, você precisa passar por um sofrimento. E isso tem a ver com a opressão, né? Com a opressão, né? E aí, né? Vou trazer John, vou trazer Paulo Freire, né? Até que
né, os oprimidos eles se tornam opressores em alguns momentos, né, porque foi essa relação que a gente aprendeu na nossa sociedade, né, que eu não entendo o outro como igual a mim, como eu não tenho esse laço de generosidade para com o outro, eu entendo que, né, e isso eu sei porque eu já fui estudante, né, eu vou fazer o meu grupo aqui porque eu preciso tirar a melhor nota, porque eu preciso, enfim, né, então a gente vai excluindo, né, as pessoas que não tem uma oratória tão boa, a gente vai excluindo aquelas pessoas que às vezes têm um padrão de comportamento que a gente não. Né? Não estou falando que nós somos obrigados, né, enfim, conviver com pessoas que a gente não quer, mas dentro de uma relação social, ofertar essa generosidade. Né? Então, assim, eu estou viajando aqui, tá? Mas eu vou. Mas eu acho que eu pensei muito nisso, sabe? No quanto eu preciso sofrer e o quanto isso está ligado, inclusive, ao nosso modo de produção capitalista. Porque a partir do momento em que, para que eu possa sobreviver, eu preciso oprimir, e eu preciso excluir, e eu preciso explorar a mão de obra alheia, a gente está dentro de uma lógica capitalista, individualista, e uma lógica que imprime o sofrimento das pessoas. Então, dentro das nossas reflexões, né, eu tenho cada vez mais percebido que, né, assim, a gente conversou muito isso, Jonathan e Regis, o quanto a violência ela está presente. Né? Então, se eu tenho um modo de produção que é extremamente violento, isso vai se refletir na universidade, né? Isso vai se refletir nas nossas relações, no nosso laço social. Né? Seja de professor, seja de aluno com aluno, seja de professor e técnico, seja de enfim. Mais ou menos. Bom, eu não sei se tem, assim, o que eu vou falar, assim, só um comentário bem breve, mas que o que nós observamos, né, Cris, nos nossos acadêmicos? Eles trazem, né, problemas pessoais e problemas que eles já não dão conta. Eles entram muitas vezes na universidade já com alguns problemas, já desorganizando, e eles encontram um ambiente que é nada acolhedor, só cobrança. Então, até na própria triagem, quando a gente foi triar, porque tinha uns critérios para poder participar do grupo, quantas histórias nós ouvimos, quantas histórias nós tivemos que acolher naquele momento ali os nossos estudantes. E eu estendo a minha fala, né, ao MAI, ao Núcleo de Apoio e Inclusão, aos nossos acadêmicos com deficiência, que já carregam, né, essa questão e ainda tem além das cobranças da universidade, ainda tem que lidar com a bullying, que é comum acontecer, e dar conta disso. Então, a gente realmente... Eles adoecem bastante. Eu fiquei surpresa com a questão da saúde mental dos acadêmicos. Porque eu tirei pela minha experiência, na primeira, eu tenho 2 graduações, eu sou fonoaudióloga e eu sou enfermeira, mas eu não tive esses problemas que eu vejo nos acadêmicos. Então, quando eu entrei na UFAC, eu me surpreendi, realmente me surpreendi, porque eu imaginava uma universidade em que a gente sai daquele nível colegial e passa para uma universidade, algo assim, né, empoderativo para a gente, né, dali a gente vai sair formado. Mas ao longo desses anos que eu me deparei com muitas histórias e eu fiquei muito, assim, surpresa. Agora, sim, claro que a gente está trabalhando, acolhendo eles, né, mas muitas histórias passou pela gente. Não sei se eu também estou viajando, tá? Mas só eu colocar isso. Pessoal, pelo avançar da hora, né, eu vou ler aqui os dois comentários, do Johnson e do Elias, para a gente fechar, e aí eu passo a palavra para a Yara, né, e aí a gente parte já para o encerramento, as considerações finais. Né.
Queria só também complementar, né, que esse é um tema assim, muito importante, né, que seria o sofrimento psíquico nas instituições, né, o sofrimento psíquico na universidade é um tema muito importante, que a gente não pode perder de vista, né, e ter aí um sentido de autocrítica, né, de reflexão a respeito dos processos que se tornam produtores de sofrimento, né? Como se fossem sintomas institucionais, né? Então, assim, é muito importante pensar sobre isso, né? Nós já estamos assim em articulação para abordar esse tema em próximas rodas com estudiosos desse assunto, né? Existe já material sobre isso, material, pesquisas de vários campos, né? Sobretudo, inclusive, da psicologia, da psicanálise, sobre esse assunto do sofrimento psíquico nas instituições universitárias, né? É um tema que nós pretendemos, em breve, abordar aqui em alguma roda, né? Eu vou ler aqui o comentário do Johnson, né? A relação entre sofrimento, opressão e conhecimento nas universidades. De fato, precisamos falar mais sobre isso. Muito bom, Cris. E o Neemias, excelente, bem lembrado, Paulo Freire, nesse ponto de transição das relações de opressão. Aí eu passo a palavra para a Yara, para dar continuidade aqui nesse momento final. Obrigada, Regis. Bom, pessoal, a gente vai finalizar pelo horário, já que passou um pouquinho. Eu queria convidar todos e todas para a nossa próxima roda de conversa na quinta-feira, às 9h30 no horário de Rondônia e 8h30 no horário do Acre. O título da roda de conversa é O Projeto em Pauta com Microfone Aberto, avaliando o projeto a partir das perspectivas de usuários e organizadores. Essa roda de conversa vai ser um pouquinho diferente, a gente quer fazer um momento em que a gente possa proporcionar esse compartilhamento da experiência que a gente está vivenciando, tanto enquanto organizadores dessas rodas, como participantes, e de estar ouvindo vocês também, né, que vêm participando. Muitos já estão participando desde o início das rodas, outros foram chegando no meio, outros foram chegando agora. Então, a gente também queria ter esse espaço de entender como é que está sendo essa experiência para vocês, né? Tanto de ouvir como de ler também pelo chat. Então, eu convido todo mundo, a participação de todos é muito importante. E vou passar para as convidadas, para elas se despedirem, fazer as considerações finais. Queria agradecer novamente por terem aceitado o convite. Acho que foi uma roda de conversa muito rica, que contribuiu muito para todo mundo que está aqui. Finalizo e agradeço. Passo a palavra para vocês, Cristina e Jean. Então, eu quero novamente agradecer, né, esse momento e dizer que eu estou à disposição para qualquer dúvida e qualquer coisa que eu possa contribuir também, estou por aqui. Obrigada. Bom, gente, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que é tão especial, que eu gosto tanto de trabalhar, né, principalmente com companheiros de classe tão especiais, né? Então, assim, Giane, Johnson, Regis, agora, né, nas rodas também. Enfim, só gostaria de agradecer mesmo o convite. Sempre foi muito bom para mim. E também, que o Jones colocou aqui no comentário, eu também quero agradecer ao NAI pelo apoio, né, dos amigos aí do NAI, dos intérpretes. E a todos. Obrigada. Eu vou reforçar aqui o convite para os intérpretes participarem, né, ativamente, mais ativamente ainda dessa roda do que já participam, né, para a gente também ouvir vocês, como é que está sendo essa experiência para eles estarem participando, tanto quanto intérpretes, né, como participantes também, né, das temáticas. Então, reforço o convite. Tchau, tchau, pessoal. Até quinta. Tchau. Tchau, até quinta.
licença aí.